Fala pessoal, tudo bem? Luiz Cruz aqui, começando mais um vídeo para o canal. E agora a gente vai falar do operacional perfeito. Como que a gente cria um operacional perfeito? E para isso a gente vai precisar tratar de alguns pequenos assuntos aí, pequenos grandes assuntos matemáticos, tá? Bom, rapidamente, a gente precisa introduzir com vocês, tá? Alguns fatores. Por quê? Vamos lá, lembram que eu falei esses dias aqui no canal, inclusive, sobre as linhas de tendência de alta? Pois é, então se a gente pegar aqui, eu estou trabalhando dentro de um canal, né? Um canal de alta dentro de VEG, na verdade, pegando aqui, ó. Tá, eu estou trabalhando dentro de um canal de alta, esse canal de alta foi duplicado aqui, né? A gente tinha a linha central do canal. Cadê? Aqui. Pronto, segurou a linha central, corrigiu, etc. Estamos na linha de tendência de alta, tentando fazer um pivô de alta, certo? Temos aqui um fundo, um topo, fundo mais alto. Se romper, a gente vai ter um pivô. Legal? Legal. Mas de que adianta eu falar isso, pessoal? De que adianta a análise técnica simples e tão subjetiva dessa forma? Você simplesmente vai ter que acreditar em mim, né? Você vai ter que acreditar em mim que se romper isso aqui é compra e que esse tipo de operação funciona. Que uma linha de tendência de alta funciona, com pivô de alta em cima dela funciona, etc. Será que só você acreditar em mim, só você acreditar no que está escrito, só você acreditar em alguns YouTubers é o suficiente para ganhar dinheiro no mercado? Será que só eu falar para vocês que esse aqui é um Fibonacci, a gente segurou no 161, corrigiu no 111, deve fazer um reteste 141, se falhar a topo aqui a gente derrete, etc. Só isso te dá dinheiro no mercado? Não, tá? Você precisa ter uma previsibilidade. Por quê? Porque se eu falar para você o seguinte, não, você que está aí me assistindo, toda vez que a média vamos dar um exemplo, de 5 períodos cruzar de 10 períodos para cima é compra, e você acreditar fielmente nisso, você vai operar, e no final, se isso que eu te falei não dá dinheiro, você vai perder dinheiro, tá? Só que para testar, você perdeu muito dinheiro antes. Para chegar na conclusão, não, isso não funciona, você perdeu dinheiro. E às vezes a pessoa perde dinheiro operando e fala assim, não, perdi por causa do meu psicológico. Não, eu perdi porque eu operei o papel errado. Não, eu perdi porque eu usei muita alavancagem. E não, às vezes simplesmente o sistema operacional, o trade system, o setup, né, como a gente gosta de chamar, que você usou, não presta. Simples assim, tem muita coisa no mercado que não presta. Tá? Então, como que a gente vai construir um operacional, um setup, né, um trade system que nos dê aí, pelo menos, a estatística ao nosso favor, né? Que aí no final você pode falar assim, nossa, perdi dinheiro porque eu estou errando aqui, eu estou colocando stop no lugar errado, estou colocando o alvo no lugar errado, eu estou fazendo caca, tá? E não porque o sistema operacional não funciona. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso introduzir com vocês alguns dados. Tá? A gente vai usar menos gráfico hoje, tá, pessoal? Inclusive, deixa eu fazer um negócio. Vou tirar a marca da água, porque aí fica mais fácil da gente desenhar aqui para baixo, tá? Vamos lá. O que eu preciso introduzir para vocês aqui, tá? Alguns fatores. Por exemplo, médias de ganho, tá? Médias de ganho. Então, eu vou chamar a média de ganho aí. Vou botar aqui grande para a gente escrever. E essa média de ganho, pessoal, eu vou
colocar ela como x. Esse daqui vai ser o nome, tá? Toda vez que eu falar x hoje, vai ser média de ganhos, tá? E, obviamente, eu preciso ter a média de loss, que eu vou chamar, né, média de prejuízo, loss, tá? Que eu, obviamente, vou chamar de y, tá? Então, eu tenho a minha média de ganhos, tenho a minha média de loss, prejuízo, então eu tenho x e tenho y. Luiz, o que você está arrumando? O que você está falando XY? Virou aula de matemática? Vamos fazer equação, caramba? Não, tá? Mas a gente vai usar aí umas formulinhas assim para calcular algumas coisas, uma coisa no final mais interessante, tá? A média de loss, o que é a média de loss? Quando eu acerto, perdão, média de gain, né? O que é a média de gain? Vamos lá. O que é a média de gain? Basicamente, é a resposta para a seguinte pergunta. Quando eu ganho quanto? Então, por exemplo, esse operacional aqui, eu tenho a estatística dele, vamos supor, operando pivôs de alta. Tá? Tem a estatística de quando eu acerto, ele me dá R$1.000. Quando eu perco, ele me dá prejuízo de R$500. Pronto, tenho aí a média de ganho e média de prejuízo. Tá? Obviamente, não, que eu acabei de falar para vocês. Eu quero saber o que é a média de prejuízo. O que é o Y? Tá? O Y é a resposta à seguinte pergunta inversa. Quando eu perco, quanto? Tá? Então tá aí. Eu tenho o que é uma média de X e uma média de ganho, perdão, e uma média de prejuízo. Beleza? Beleza. E disso daqui, eu vou tirar um outro conceito, tá? Desses dois fatores, eu vou tirar um outro conceito chamado de payoff, tá? Payoff. O que é o payoff? Galera, nada mais, nada menos tá? O payoff, do que a divisão da média de ganho, então X, pelo média de prejuízo. Então, payoff eu vou pegar X por Y. Vamos supor então, se eu tenho uma média de ganho aqui, eu tenho uma média de ganho de 2. Aí, vamos lá. Então, vamos supor aqui que eu tenho um X de 2 e um Y de 1. Não, vamos lá. O exemplo que eu dei de 1.000, né? R$1.000 quando eu ganho e quando eu perco 500. O meu payoff vai ser de 2. Vai ser de 2, tá? 1.000 dividido por 500, 2. Ok? Então, esse aqui seria um exemplo. Belezinha? Belezinha. Acho que todo mundo consegue entender. Matemática básica. Tem uma média de ganhos. Quando eu ganho, então eu ganhei 10, ganhei 20, ganhei 30, ganhei 10, faço a média disso aí, tenho minha média de ganho. Quando eu perdi menos 10, perdi menos 20, perdi menos 30, perdi menos 50, faço a média disso aí, encontro a média de prejuízo. Beleza? Beleza. Tá? Se uma estratégia, né, ela tem um payoff negativo, então quando eu ganho 500 e quando eu perco 1.000, você já tem que ficar de olho aberto. Luiz, uma estratégia dessa com certeza vai perder dinheiro? Não, ainda não. Calma. Ainda não, tem outras coisas que a gente vai analisar além do payoff. Payoff é só a primeira, mas o payoff já te fala, ó, fica esperto. Famoso que no interior fica veiaco. Tá bom? Legal. Vamos ao próximo conceito. Qual que é o próximo conceito? Chamado de taxa de acerto.
Vamos lá. Taxa de acerto. Luiz, quando chega alguém para mim e fala assim, né? "Ah, nossa, cara, tô bastante tempo aí no mercado." Quando chega alguém para mim e fala assim, Luiz, meu Deus do céu, achei o operacional top. Achei o operacional top. Eu acerto 90% dos trades. Eu falo, e daí? Tá? O que é isso, né? Eu acerto 90% dos trades, né? Então, o que é a taxa de acerto? É de todos os trades feitos, quantos acertamos? Então, essa é a pergunta para encontrar o que é a taxa de acerto, tá? Então, vamos supor, de 10 trades, eu acerto 6, eu tenho uma taxa de acerto de 60, tá? Tem uma taxa de acerto de 60. E aí eu vou chamar a taxa de acerto de TX, tá? Taxa de acerto eu vou chamar só de TX e pronto. Estou abreviando, porque depois vou fazer uma formulinha, e aí é bom usar abreviado. Então, eu sei o que é a média de gain, sei a média de loss, sei o que é o payoff e etc. Tá? E sei o que é a taxa de acerto. Então, se eu fiz 100 trades, acertei 40 trades, tenho 40% de taxa de acerto. Beleza? Só o payoff e só a taxa de acerto, eles não te falam nada. Ah, eu, quando ganho 1.000, quando perco 500. Legal, parabéns. O que adianta você perder você perder 6 trades, né? Perdão, você perder 10 trades e acertar um? Não adianta nada, né? Por que não adianta nada? Porque você ainda vai estar negativo. Então, mesmo que seu payoff é positivo, você ainda vai estar perdendo dinheiro. O que adianta você acertar 80%? O meu setup acerta 80% das vezes. Não adianta nada. Porque pensa o seguinte, se eu tenho 1.000 toda vez que eu ganho, tá? Só que eu tenho 10.000 toda vez que eu perco, o que adianta eu acertar 80% dos trades? Não adianta nada. Nada, pessoal. Tá? Como que a gente trabalha, então? A gente vai usar um negocinho chamado de expectativa matemática, tá? E aí eu vou usar o abreviador, tá? Então eu vou usar o expectativa matemática. Não estou escrevendo. Vamos lá. Eita, cadê o negócio? Espera aí, turma, apertei alguma coisa aqui, vamos voltar lá. Calminha, calminha, vamos lá. Achei nossa lousa aqui, legal. Ótimo. Então, vamos falar da expectativa matemática. Expectativa matemática, que a gente vai chamar só de ESP, tá? Abreviando. O que é a expectativa matemática? Que caramba, por que fica voltando para cima? O que é a expectativa matemática? Expectativa matemática é, basicamente, tá? Utilizar esses dados. Então, a gente utilizar a média de ganho, a média de loss e a taxa de acerto, payoff e taxa de acerto, certo? E como que a gente vai trabalhar com isso? Tá? Eu vou pegar a minha taxa de acerto. Então, deixa eu colocar. Aqui vai ser uma formulinha, tá? O que eu vou fazer aqui? Como é que funciona a expectativa matemática? Ela é igual, tá? A taxa de acerto vezes o
média de ganho, tá? Mais 1 menos a taxa de acerto, vezes a média de loss. O que significa 1 menos a taxa de acerto, pessoal? Tá? O que significa? Até vou colocar aqui. 1 menos a taxa de acerto, pessoal, nada mais, nada menos é do que a taxa de erro. Então, se eu pegar aqui e colocar taxa de erro, 1 menos TX, como assim é 1 menos a taxa de acerto? Tá? Porque basicamente a pergunta é inversa. De todos os 3 feitos, quantos erramos? Tá? Então, se eu acerto 100 trades e erro, perdão, se eu faço 100 trades e acerto 60, eu tenho 60% de acerto. Se eu faço 100 trades e erro 40, eu ainda tenho 60% de taxa de acerto. Tá? Então, quando eu faço 1 menos 60%, eu vou ter o 40%. Beleza? Beleza. Então, até aqui, ok. E aí, galera, que tá o ponto. Tá? Aí que tá o pulo do gato. Na expectativa matemática. Então, expectativa matemática é expectativa maior que zero e a expectativa menor que zero. Nós temos essas duas possibilidades. Temos igual a zero também. Tá? Vou até colocar a terceira possibilidade aqui, que não é muito relevante para a gente, mas vamos lá. Então, se a gente tem 3 possibilidades, então a expectativa matemática pode ser positiva, pode ser negativa e pode ser igual a zero. Temos essas 3 possibilidades. Se ela for positiva, o sistema é rentável. Tá? Então, se a expectativa matemática de um sistema operacional é positiva, o sistema é rentável. Tá? Obviamente, se ela for negativa, o sistema não é rentável. Você vai perder dinheiro. Não adianta operar isso aqui, que esse sistema não é rentável. Tá? Por isso que é ideal a gente conseguir metrificar os sistemas operacionais. Tá? E se ela for igual a zero, o sistema fica no 0 a 0. Tá? Então, se a expectativa matemática é zero, igual a zero, o sistema não ganha dinheiro, nem perde dinheiro, ele simplesmente fica lá no 0 a 0. Então, não serve para a gente. Tá? O que a gente quer buscar, portanto, pessoal? Expectativa matemática positiva. Então, pessoal, só para a gente corrigir aqui, taxa de acerto vezes a média de ganho, tá? Menos a taxa de erro vezes a média de erro, tá? E aí sim, a gente pode vir trabalhar com esses dados. Então, vamos supor que a expectativa matemática é essa formulinha. Então, taxa de acerto vezes média de ganho, aqui, menos 1 menos a taxa de acerto, que é a taxa de erro, vezes a média de prejuízo. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente tem uma média de ganho de 1.000, como a gente tem o exemplo, e 500 de média de prejuízo, com uma taxa de acerto de 50%, a gente tem uma expectativa matemática positiva em R$250. Tá? Se eu fizer 10 trades, eu ganho 10 mil, perdão, eu ganho 5 mil e perco 2.500, eu ganho
metade da brincadeira aí, tá? Se eu inverter isso, colocar 500 ali com 1.000 no prejuízo, então 500 de ganho com 1.000 de prejuízo, eu vou ter 250 negativo. Só que, porém, se eu aumentar essa taxa de acerto para 80%, eu fico positivo. Então, não é porque, como eu falei, o payoff seu é negativo, nesse caso, que você vai perder dinheiro. Não, você precisa melhorar a sua taxa de acerto. Então, resumidamente, como que a gente tem que trabalhar? Olhando aqui, tá? Se eu tenho uma alta média de gain, tá? Então, e um baixo médio de prejuízo, eu vou ter um alto payoff. Se eu tenho um alto payoff, minha taxa de acerto pode ser um pouco menor. E geralmente vai ser, tá? Se eu tenho uma taxa de acerto extremamente alta, é muito provável que minha média de prejuízo vai ser maior do que minha média de ganho, ou seja, meu payoff negativo. E é aí que a gente fala, qual seria o setup perfeito? A gente ter uma média de ganho alta, uma média de loss baixa e uma alta taxa de acerto. É possível? Não, praticamente impossível. Por quê? Porque se você coloca um stop muito curto para diminuir sua média de prejuízo, você vai tomar muito stop, então sua taxa de acerto cai. Tá? Então, basicamente, é isso. Bom, pessoal, então, para a gente finalizar, quando vocês pegarem qualquer sistema operacional, usem a expectativa matemática, taxa de ganho vezes média de ganho, menos 1, menos taxa de ganho vezes média de prejuízo. Tá bom? Utilizem essa fórmula, encontrem se o sistema vai ser rentável, operem apenas em sistemas com a expectativa matemática positiva e segue o baile. Beleza? Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.